problemas familiares, problemas financeiros, crises nos relacionamentos, doenças. É possível se manter equilibrado emocionalmente diante das adversidades? Eu sou Márcia Cristina, eu sou psicanalista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equilíbrio emocional. Esse tema foi sugerido por algumas pessoas e eu achei realmente muito pertinente, porque quanto mais equilibrado emocionalmente nós estamos, com mais facilidade a gente vai lidar com os problemas que aparecem, né? Tem como não ter problema? Não, não tem, não é opcional. Mas e ser equilibrado emocionalmente? É possível? A gente vai ver que é possível sim, e qual é o caminho, né? Ou pelo menos vamos refletir um pouquinho sobre isso e entender como que se dá essa questão do equilíbrio emocional, tá? Quando eu estava escrevendo, né, sobre esse assunto para produzir esse vídeo aqui pra gente, eu me lembrei de uma conversa recente que eu tive com uma amiga e ela estava falando do filho dela, né? E comentando comigo o seguinte: Márcia, como que o Mateus era equilibrado emocionalmente? Mateus era um rapaz, né? Ele faleceu há 2 anos, com 21 anos, e a história dele foi a seguinte: quando ele estava entrando na adolescência, ele descobriu que era diabético. E a família ficou muito preocupada, né, com a doença em si e com o emocional dele. Porque a gente sabe que o emocional tem uma influência muito grande sobre o diabetes, né? Mas ela relatava exatamente isso, né? Poxa, Márcia, como ele foi equilibrado emocionalmente durante todo o processo, durante todo o tempo que ele esteve doente. Muitas vezes ele precisava ficar internado e ele lidava com isso da melhor forma possível. Porque qual era a base, né? Ele usava a inteligência emocional a favor dele, entendendo o seguinte: vai adiantar eu ficar aqui reclamando e resmungando dos problemas? Não vai adiantar. Pelo contrário, isso só vai me prejudicar. Então era assim que ele lidava com as questões dele, de uma forma extremamente inteligente. E todos temos essa capacidade, né? Nós temos um lado instintivo que vai nos conduzir para a gente fazer tudo o que a gente quer do jeito que a gente quer, né? E no caso dele, ele não podia fazer assim. Ele não podia comer açúcar e fazer tudo o que ele gostaria de fazer enquanto adolescente. Ele precisava dar vazão à censura, aos limites. Então, essa disciplina era necessário. Inteligentemente, ele olhava o cenário e tomava as melhores atitudes, tá? Mas ele era uma pessoa equilibrada, normal, era um ser humano que buscava a harmonia. E para frisar isso que eu estou falando, eu me recordo de uma ocasião que ele deixou o cabelo crescer, né? A mãe dele me contou essa história. Deixou o cabelo crescer, ele estava com o cabelo bem comprido, e as pessoas falavam: ah, corta esse cabelo, né? E ele dizia: ah, eu não vou cortar, eu gosto do cabelo assim. E passou um tempo, ele decidiu cortar o cabelo e todo mundo falou: tá vendo como é que ficou muito melhor com o cabelo curtinho? E aí ele mostrou uma trancinha bem comprida que ele deixou. E aí ele tirou sarro com essa história. E se a gente puder analisar um pouquinho esse comportamento, o que a gente entende aí? Ele precisava ser tão disciplinado por um lado, que ele, por outro lado, ele transgredia algumas coisas, né? Sem machucar ninguém, sem abusar dos limites, né? Mas ele precisava também sair um pouco das convenções. E ele fazia o que ele queria fazer, independente se alguém ia criticar ou não. Tá aí a raiz do equilíbrio, pessoal. A gente precisa ser humano, a gente precisa dar vazão aos dois lados. Ao que a gente quer fazer nesse momento, dizer sim, eu faço, e dizer não quando é necessário, tá? E com isso, é importante a gente desmistificar também o seguinte: a pessoa equilibrada emocionalmente não é uma pessoa perfeita. Ela vai chorar sim quando tem vontade de chorar. Ela vai gritar quando tem vontade de gritar, ela vai ficar com raiva ou ela vai discutir, né? O que precisa ser mantido o tempo todo é um equilíbrio, uma coerência.
é a inteligência emocional que precisa ser acessada. Então ela não pode fazer isso o tempo todo no trabalho, mas se ela tiver algum embate para fazer, alguma discussão, por que não? Na família, na vida a dois, né, no casal, quando necessário, vamos discutir sim os problemas, por que não? O problema é que se a gente tem a pretensão de ser perfeito o tempo todo, a gente está em desequilíbrio, porque a gente não vai conseguir essa perfeição, tá? Isso vai causar uma série de angústias. A gente tem essa imagem da pessoa desequilibrada emocionalmente, aquela pessoa colérica, mas não necessariamente. Pode ser também aquela pessoa que é extremamente contida e reprimida. Então, que cada um possa analisar o que está produzindo, né? O que você está produzindo a partir das suas decisões. Porque se é para usar inteligência emocional, a gente compreende que ser equilibrado emocionalmente é uma questão de decisão. Você está sempre dando atenção ao seu lado instintivo? Faço do jeito que eu quero, como eu quero? Quais têm sido as consequências disso? Mas se por um lado tem sido muito reprimido, dizendo sim para tudo, quando você na verdade quer dizer não, quais estão sendo as consequências também? Você está conseguindo dormir? Né? Você está com úlcera? Você está muito ansioso? Então, é buscar, né, um passo por vez, né? Não vamos mudar 100% da noite para o dia, mas se permitir, se analisar, olhar para a sua vida e entender quais são os frutos que estão saindo, né, da minha vida e das minhas produções, né, das minhas decisões. Freud disse o seguinte, anotei aqui a frase para trazer aqui para essa nossa reflexão, né? A inteligência é o único meio que possuímos para dominar os nossos instintos. Então, se a gente for completamente instintivo e é uma tendência nossa, a gente vai se prejudicar. Mas, por outro lado, ele também falou, nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. O que isso quer dizer? A gente não é perfeito. Às vezes, o medo de não ser aceito, de não ser querido, faz com que a gente viva num mundo de fantasia, que a gente vista um personagem. Isso também não é bom, isso não nos favorece. A gente não consegue, como ele diz aqui, a gente não consegue ser bom, a gente não consegue ser melhor, porque a gente está forçando uma barra muitas das vezes, tá? E nos prejudicando em primeiro lugar. Se o prejuízo está ali instalado, como é que a gente vai ser bom com as outras pessoas, né? Bom, por que eu estou trazendo a história do Mateus, né? Uma pessoa que já não está mais conosco. Porque eu vejo na história dele, pessoal, um belíssimo exemplo de equilíbrio emocional. E mais do que isso, um exemplo de superação. Qual foi a superação do Mateus o tempo todo? Ele viveu com qualidade e plenamente até quando lhe foi autorizado viver. Eu acho muito importante a gente pensar sobre isso, né? A gente sempre vai deixando para amanhã eu mudo, não, tá, é só hoje, tá bom, eu vou fingir que estou gostando, tá, vou rir de novo dessa piada aqui, mas, enfim, depois eu mudo, depois eu mexo nisso. Até quando? A gente não sabe. Ao Mateus foi possível até os 21 anos, né? Mas é uma reflexão densa, pesada, mas eu acho que é possível, né? Para quem está passando por uma depressão, precisa reagir, né? Você está com uma depressão, mas você não deixou de ter inteligência emocional, precisa fazer força, né? Aos ansiosos, precisa dominar, né? Precisa decidir de uma forma mais inteligente as suas atitudes. Não vai dar vazão extremada aos instintos, mas também por outro lado, não vai ser repressivo o tempo todo, tá? Então, para quem gosta do tema, tem o Daniel Goleman escreveu um livro chamado Inteligência Emocional. É um livro que ele já rodou o mundo, né? Chegou com muita força aqui no Brasil há anos atrás. Vale muito a pena ler.
Quem quiser eu recomendo, tá? É um livro fácil, didático e que tem um conteúdo bem interessante para quem decidir pensar um pouquinho mais sobre isso, tá? Bom, eu agradeço a Márcia, que é a mãe do Matheus, que me autorizou a trazer a história dele, tá? A mim me traz um exemplo muito significativo, né? Me acrescenta muito a história dele. Eu espero que tenha acontecido o mesmo com você, tá? Agradeço também as pessoas que estão colocando os comentários, que estão colocando as dúvidas aí no canal. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube e não se inscreveu ainda, se inscreva, tem um botãozinho aqui à esquerda e toda vez que eu postar um vídeo você vai receber a comunicação, tá bom? Bom, era isso que eu queria trazer aqui pra gente. Nesse bate-papo inicial de equilíbrio emocional, tem muita coisa para se falar sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, coloca sua dúvida, seu comentário. Se quiser que eu fale um pouco mais a respeito, eu trago aqui, né, amplio um pouco mais esse tema, que eu acho realmente que é fundamental, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.